E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael de Mello e acho que esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo pro canal para falar um pouco sobre Flash and Blood. Eu não tenho muita noção assim de como faz vídeo, como edita, como a câmera tem que ficar. Coloquei uma câmera aqui com um cenário meio bagunçado, não sei como tá ficando o áudio, que eu tô gravando ele no meu computador, mas eu peço que vocês me ajudem a crescer para continuar produzindo conteúdo para esse joguinho que é tão legal para se jogar, né? Então, para esse primeiro vídeo eu queria comentar, antes de começar a falar sobre o jogo, o que eu acho, o que eu penso sobre o jogo, queria comentar primeiro o que é o Flash and Blood, né? Então, como é que eu vou começar a tratar de um assunto se a pessoa que está me vendo não sabe do que ele se trata, né? Então, para esse primeiro vídeo eu queria comentar um pouco o que é o Flash and Blood, qual que é o atrativo dele, o que faz ele ser uma coisa assim tão gostosa, tão legal de se jogar, né? Então, vamos lá! Antes de começar a falar sobre o jogo em si, eu preciso falar o que o Flash and Blood não é, né? Então, se você tá vindo de algo, você não faz ideia do que é Flash and Blood, você não faz ideia do que é esses jogos de carta que as pessoas tanto comentam, né, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, né? Então acho que um bom ponto de partida é falar sobre Uno. Uno, aquele joguinho de cartas que coloca 3 em cima de 3, azul em cima de azul, mais 4, reverso, aquele jogo que causa muita intriga, né? O que é o Uno, né? Uno é um jogo de carta. Você tem um baralhozinho com as cartas que as pessoas vão jogar, certo? Mas o Uno, ele é um jogo de cartas que você compra ele completinho e joga com o que você comprou. Você não tem a expansão do Uno, né? Você não vai ter uma nova carta do Uno que vai sair daqui a algum tempo pela Mattel. É só um baralhinho que você compra pronto e joga. A mesma coisa a gente consegue pensar de carta de truco, né? Você vai lá na banquinha de jornal, vai no caixa do supermercado e compra um baralhinho pronto para jogar poker, jogar truco, jogar cacheta, enfim, o jogo que você quiser. Eu acho que esse é o jogo esse é o tipo de jogo de carta que as pessoas estão mais habituadas. Que são esses jogos que você compra ele pronto e joga. Mas não é deles que a gente vai falar hoje. Existe uma outra categoria de jogos de carta que é chamada de TCGs. São Trading Card Games. Então o que são esses TCGs, Trading Card Games? São jogos de carta, né, que são colecionáveis. Então o que significa? Então a gente já está colocando uma variável, o fator coleção. Veja, nada me impede de eu colecionar as diversas versões de Unos que tem. Por exemplo, a gente tem um Uno mais tradicional, tem o Uno eu lembro que tinha um Uno da Polly Pocket ou da Barbie, alguma coisa assim. Tem o Uno e o Uno minimalista. São versões diferentes de Uno, mas as regras são as mesmas e as cartas não deixam de ser as mesmas também. Trading Card Games são jogos de carta que tem expansões, que tem diversas cartas, que a cada vez que o tempo passa tem mais e mais e mais e mais cartas novas para o jogo, né? Então, eu acho que o que a galera mais conhece assim de jogo de carta colecionável é o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Ele se popularizou muito, principalmente por causa do anime, que passava o desenho lá atrás, mais antigamente, né? E era muito, e assim, a criança vendia muito em banca de jornal, Yu-Gi-Oh! Também, né? Então pra quem assistia anime, pra quem jogava, resgata um pouco na memória. Que você fazia um baralhinho com as cartas que você comprava, montava o baralho do jeito que dava lá e jogava, né? Não sei, quando você é criança você não joga tão certo assim, mas é basicamente isso. Você tem cartas que você coleciona, que você vai adquirindo para melhorar o seu baralho e jogar com o que você tem. Então, por exemplo, tinha lá o dragão branco de olhos azuis, e que ele era muito legal, que ele era muito forte, e você jogava, pô, nossa, que legal o dragão. É essa sensação que um TCG traz. Como as cartas são completamente... Você vai adquirindo elas, e à medida que você vai conseguindo elas,
você melhora o seu baralho, isso atrai muita gente. Já é um fator, tá? Mas não começou com Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É muito popular, claro, mas quem foi precursor foi esse cara aqui, o Magic. Magic the Gathering foi lançado lá para 1993, 94, se não me falha a memória, posso estar errado, ok? E o Magic começou essa coisa do trading card game como a gente conhece mais ou menos hoje, ok? Então ele tem um fator de colecionismo, que você tem cartas, então existem pessoas que jogam o jogo pelo fator jogo e pelo fator de coleção. Então quando a gente vai tratar aqui de CCG, a questão do colecionável está muito atrelada, ok? E o Flesh and Blood ele não difere disso, ok? Mas você pode estar se perguntando, mas Rafael, se você está falando assim, que tem um fator de coleção, que atrai muita gente, isso não deixa a carta mais cara? Sim e não. A depender, esses jogos eles têm alguns fatores de artes diferentes, de se ele tem brilho, se ele não tem brilho, enfim. Então isso pode trazer, claro, uma questão maior de valor, mas é claro que você tem a versão normal da carta e com ela você consegue jogar tranquilamente, ok? Então, o Flesh and Blood, ele é esse tipo de jogo, um jogo de carta colecionável, que você vai, compra um pacotinho, geralmente, não sei se tem livraria, mas existem lojas especializadas em jogos de carta. E você começa a jogar. A intuição desse vídeo não é explicar como que joga, o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar, o que tem à venda, o que não tem à venda, é caro, é barato, qual formato vale a pena. Não é sobre isso que eu quero falar. É sobre o que é um jogo de carta. E por quê? Né? Se você tá aqui é porque você viu alguém comentar, algum amigo seu começou a jogar, né? Então, mas o que fez? O que atrai tanta gente a jogar esse jogo? Existem alguns fatores. Como eu disse, o primeiro deles, questão de colecionismo, né? Então, essa aqui é uma carta normal, né, do jogo. Também não vou explicar como funciona uma carta, o formato dela, mas existem muitos fatores que arte, tem muita gente que gosta de jogar pela arte, a questão de comunidade, de você conhecer novas pessoas, de você abraçar um lugar para você jogar e jogar na frente da pessoa, com ela na sua frente, com seus amigos, jogar com familiares, assim, em casa mesmo. E existe também o fator de competitividade. O Flesh and Blood, ele é extremamente competitivo para quem quer jogar o competitivo. Quando eu digo competitivo, os baralhos mais otimizados, com as melhores cartas, você ir num torneio, jogar aquele torneio com pessoas que você não conhece, num cenário competitivo, em outros lugares talvez, e você ganhar dinheiro mesmo com isso, né? Ganhar prêmios nesses torneios. E isso é o que, por exemplo, me atraiu pro Flesh and Blood. É claro que pode ser o que não vai te puxar, pode ser que outros fatores te agradem, ter amigos estão jogando, quer passar uma sexta-feira à noite jogando só para se divertir, é bem legal também, tá? Para quem já joga outros trading card games, para quem já veio do Magic, veio do Pokémon, sabe o quão gostoso é você você pegar um final de semana e jogar, pegar algum dia à noite, jogar um torneio com as pessoas que você conhece, assim. Como é gostoso, tudo no jogo tem uma questão de fatores, questão de montar baralho, de sentar para montar um baralho, a questão de trocar ideias com outras pessoas que também jogam com aquele baralho, sabe? É uma experiência muito boa. Então, era isso que eu queria falar sobre o que é o Flesh and Blood. Então ele é um jogo, então um resumão, ele é um jogo de carta colecionável que você compra pacotinhos para melhorar o seu baralho,
e você jogar em lojas, em eventos especializados para isso, e você sentir aquele feeling de competitividade, ou só como você queira jogar com seus amigos, né? Era mais isso que eu queria falar. É uma brevíssima introdução do que é o jogo, mas existe um universo. O jogo tem muita coisa para falar dele, desde os baralhos até a história de cada personagem. Também é um fator que agrada muita gente, que é o fator história, que é conhecer a história do jogo, né? Os personagens por trás, a origem deles, enfim. E é isso, né? Então, se você gostou, por favor, deixa o joinha. Me ajude a crescer, para entender melhor como é que é essa coisa de criação de conteúdo. E obrigado pelo seu tempo até aqui. E até a próxima.